A palavra de Deus nos diz em Apocalipse 4, versículo 8: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era, que é e que há de vir. É a visão que Paulo teve na ilha de Patmos, de Deus no seu alto e sublime trono e os anjos, os serafins cantando essa frase poderosa: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Vamos estar cantando o hino Santo, o hino de número 9 do cantor cristão. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. A palavra de Deus nos diz em Levíticos 11, versículo 45, na parte B, uma ordem dada por Deus, uma afirmativa: sede santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. É uma afirmação, uma ordem de Deus, e que deva ser obedecida e seguida por nós, os crentes nascidos em Cristo Jesus, através da graça. O hino 176 fala dessa verdade: tempo de ser santos. Vamos estar cantando? Tempo de ser santo.
tomar. Viver com teu mestre, seu livro estudar. Andar com teu povo e aos fracos valer. As bênçãos celestes de Deus sempre obter. Tempo de ser puro, tu deves achar. Ah, só sempre orando, com Cristo ficar. Teus olhos bem fitos, em Deus sempre ter. Na tua conduta, prova seu poder. Tempo de ser forte, tu deves buscar. O mestre seguindo, por onde guiar. No gozo ou tristeza, sempre obedecer. Da fonte divina, jamais se esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar. Muito calmo nas lutas, em Deus confiar. Socorre os aflitos, repletos de amor. Os passos seguindo do teu Salvador. Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que estamos juntos novamente nessa noite de domingo e que bom que você, neste momento, para tudo para a gente cultuar a Deus juntos. Obrigado pela sua companhia e vamos pensar por um tempo aqui na palavra do Senhor Jesus. Quero te lembrar que já estamos reunindo de forma presencial. Guardadas aí os protocolos do Ministério da Saúde, da OMS, já estamos reunindo no templo e aos domingos às 9 da manhã, às 19 horas e às quartas-feiras para o estudo bíblico da Palavra de Deus às 19 horas e 30 minutos. Simultaneamente, estamos levando ao ar a versão virtual do nosso culto também, para você que está em isolamento social e faz parte do grupo de risco, permaneça em casa, use máscara, tenha os cuidados devidos para que você não seja mais uma vítima da Covid-19. É cuidado que é necessário se fazer neste momento. Mas para você que está neste momento me acompanhando da sua casa, no seu trabalho, onde quer que seja, eu quero te chamar para pensarmos um tempo na Palavra de Deus, depois de ouvirmos música tão maravilhosa. E eu quero te chamar para ler um texto. Se você está com a sua Bíblia, vamos juntos, um salmo muito conhecido que é o de número 46. Vamos ler. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo.
Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, oramos mais uma vez, pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha nos dar nesse momento entendimento da Tua palavra, que possamos compreender qual é a mensagem, o recado do Senhor para o nosso coração nessa noite. Eu oro pelo meu espectador que está junto comigo neste momento, cultuando ao Senhor. Abençoa a vida dela, onde estiverem, e o faço em nome de Jesus. Amém. Eu quero tratar com você nessa noite, com base no que escreveu o autor do Salmo de número 46. Interessante, esse salmo, entre outros, foi escrito pelos filhos de Coré, eram levitas e usavam salmos para cantar, para salmodiar melodias em louvor a Deus. A partir do próximo domingo, eu estarei abordando uma série de sermões sobre os salmos. E já quero te adiantar aqui que um dos salmos mais procurados, mais lidos, mais admirados da Bíblia, entre eles está o Salmo 46, encorajador na sua inscrição, na sua abordagem, nos fazendo entender, nos apontando para um Deus que nos socorre sempre em situações extremas. Por isso eu quero chamar você para pensar nesta noite, juntamente comigo, sobre alguns aspectos, algumas situações extremas em que Deus manifesta o seu poder. Ainda no livro dos Salmos, se você voltar os seus olhos para o Salmo de número 116, no versículo 6, nós vamos encontrar o seguinte: o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. O salmista aqui apresenta uma circunstância pessoal. Esse é o primeiro exemplo de circunstância ou situação extrema em que Deus manifesta o seu poder. Ele fala da sua circunstância pessoal e ele diz: eu estava prostrado e o Senhor me socorreu, o Senhor me salvou. Olhe bem, a circunstância de estar prostrado, a pessoa quando chega a prostrar, significa dizer que ele já perdeu todas as suas forças. Significa dizer que o seu cansaço, o seu estresse está ao extremo. Significa dizer que ele não tem mais força de reação. Olha, é uma situação extrema. Talvez você conheça pessoas, eu conheço pessoas, que a sua circunstância de vida os faz pensar que ele não tem mais recurso, não tem mais força, ele não tem mais poder de reação. Às vezes prostrado, como o salmista descreve aqui, mas ele vai lembrar da pessoa de Deus e vai apontar para ele, de tanto temor que tinha a Deus, ele sabia que naquele momento de extremo, aquele momento extremo da sua vida, Deus certamente lhe estenderia a mão, como ele relata: eu estava prostrado, mas o Senhor me salvou. São circunstâncias extremas que nos faz aproximar de Deus. Você há de convir comigo que nas nossas circunstâncias de vida, nos momentos em que nós estamos mais no limite, mais caminhando para o limite das nossas forças, aí Deus começa a agir, porque Ele é o Deus do impossível. Quando tudo se torna impossível aos olhos e às ações humanas, Deus se manifesta, porque Ele tem todo o poder, Ele é o Todo-Poderoso. Em segundo lugar, eu quero te chamar para mais uma situação extrema em que Deus manifestou o seu poder. E se você que está me acompanhando está com a sua Bíblia aberta, eu quero então te chamar para pensar naquele episódio dos discípulos diante de uma tempestade. No Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, no versículo de número 38, diz assim: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos?
Os discípulos estavam diante de uma situação extrema, uma tempestade no meio do mar. Para aqueles que já puderam viver uma experiência, talvez não de uma tempestade, mas de uma chuva mesmo, no mar, no alto mar, talvez você já viveu uma circunstância análoga a essa, você sabe do que eu estou falando. As águas, quando estão revoltas, o mar, quando está revolto, quando há uma tempestade, quando há um desbalanceamento do atmosférico, quando há uma interferência dos ventos sobre as águas, o barulho é muito grande, sabe? As ondas aumentam, e aquele pequeno barco caminhava, navegava mar adentro, e Jesus, por ser o Deus Todo-Poderoso, ele dormia, ele estava calmo, ele estava recostado. O texto que nós lemos vai dizer que ele estava na popa do barco, ele estava na parte de trás daquele barco, daquele pequeno barco, onde estavam os seus discípulos, e talvez os discípulos, com receio de acordá-lo, foram fazendo todas as tentativas de desviar da tempestade, talvez tentativas de estabilizar o barco, talvez eles já tivessem esgotado ali todas as suas possibilidades de passar aquele momento de fúria do mar, mas não tinha jeito. O mar continuava furioso, a tempestade assolava para um lado, para o outro, aquele pequeno barco, e de repente, não tendo outra alternativa, eles vão até Jesus, acordam Jesus e falam com ele: olha, não se te dá que morramos? Você não se importa que pereçamos ou que morramos, que sejamos engolidos por essa tempestade, que esse barco naufrague? A pergunta dos discípulos era essa para Jesus, muito embora eles sabiam que Jesus se importava com eles, mas penso, no meu raciocínio, é que a tranquilidade de Jesus naquele momento de fúria do mar remete exatamente ao seu poder. Foi ele quem criou o mar. No ato criacional de Deus, lá no Gênesis, a palavra façamos, a palavra plural naquele momento, dizia respeito à Trindade, ao Pai, Filho e Espírito Santo, porque aos anjos, arcanjos, querubins e serafins, que talvez tenham presenciado todo o ato criacional, eles eram seres criados, eles não tinham poder de criação. Então Jesus estava lá. Jesus conhece o mar, foi ele que fez o mar. O façamos de Deus, lá no Velho Testamento, diz respeito também a Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, como eu disse na manhã de hoje. Olhe bem, Jesus sabia disso tudo e por isso ele estava muito tranquilo, mas há limitações, e as limitações humanas são diferentes. Jesus não tinha limitações, por isso ele estava tranquilo. E Jesus de repente vê a circunstância difícil em que os seus discípulos estavam naquele momento, simplesmente ele manda que o mar se acalme, ele manda que tudo cesse, e houve bonança plena naquele momento, e eles prosseguiram naquela embarcação com tranquilidade. Esses discípulos na tempestade, eles estavam vivendo situações extremas, mas Jesus manifestou o seu poder. Eu aproveito para te dizer uma coisa, olha, eu não sei qual é a sua circunstância de vida nesse momento, mas você que me ouve, você que está me escutando agora, eu quero te dizer que Jesus está no seu barco. Muito embora ele esteja dormindo, esteja calmo, tranquilo, é uma paródia que eu estou fazendo aqui, uma comparação, você pode entender que Jesus está aí, e no momento certo, você pode chamá-lo, que ele vai acalmar toda a tempestade, e o seu barco vai continuar suave, tranquilo. Então vamos pensar em mais uma circunstância. Eu quero chamar a sua atenção para o que está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 26, nós vamos encontrar uma mulher enferma no texto. Olha o que diz aí: e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecia à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Essa é uma situação extrema em que Jesus manifesta o seu poder. Essa mulher enferma, ela tem um encontro com Jesus, sabe? E a sua enfermidade, o seu fluxo incontínuo, o seu fluxo sanguíneo incontínuo, fazia com que essa senhora
tivesse dias difíceis, vivesse dias complexos. A sua enfermidade, muito embora os médicos ainda não tivessem resolvido, ela já tinha gastado tudo o que possuía em prol da sua saúde, mas ela tem um encontro com Jesus, e esse encontro fantástico com Jesus, ele faz com que o seu poder seja manifesto, e de uma vez por toda, ele estanca o fluxo excessivo daquela mulher, e faz com que ela experimente a cura, vindo diretamente daquele que é o Pai de todas as coisas, Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Ele cura aquela mulher, e ela passa a testemunhar aquela circunstância extrema da sua vida, de enfermidade, de dias difíceis, de dias complexos, permitiu ou possibilitou com que ela tivesse um encontro com Jesus e experimentasse do seu poder com a bênção da cura da sua enfermidade. Eu quero te chamar então para pensar sobre mais uma circunstância, uma situação extrema em que Deus manifestou o seu poder. Um pai de um filho adolescente que estava possesso por espíritos maus. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 17 e 18 diz: e um de entre os da multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e esse, onde quer que o apanha, lança por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Olhe bem, um desafio colocado diante de Jesus, de um pai aflito porque estava já saturado de ver o seu filho adolescente ser dominado por espíritos maus, e nos momentos de possessão lhes trazia grandes preocupações, porque ele ficava descontrolado, ele rangia os dentes, ele travava os dentes, sabe? E ele sofria muito com aquele menino. E ele tenta com os discípulos, sem sucesso, mas o encontro estava marcado com Jesus, e quando ele chega próximo de Jesus, ele fala: olha, eu tive já com os seus discípulos, mas o meu problema não foi resolvido, eles não expeliram, eles não puderam expelir. Que coisa, meus amigos e irmãos, Jesus é a solução final, Jesus é a última carta na manga. Quando tudo não conseguir cessar o sofrimento das pessoas, ainda resta uma esperança. Jesus é a esperança, Cristo é a única esperança, Ele é a esperança, Ele é o ponto final para o sofrimento das pessoas. Jesus é onde se encerram todas as preocupações das pessoas, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus olha para aquele pai com um olhar de misericórdia. Jesus olha para aquele moço, talvez sentindo as suas dores, sentindo as suas preocupações. Jesus divide com ele aquele momento de sofrimento, daquele pai aflito que vê o seu filho sofrendo por causa das possessões demoníacas, e sem precisar ir lá onde o menino estava, Jesus liberta aquele menino, e ele passa a ficar bom dali para frente, impedindo com o seu poder que aqueles espíritos retornassem àquele corpo que se torna o templo do Espírito Santo. Eu quero te chamar a pensar, estamos indo para o fim desse sermão dessa noite, mas vamos refletir sobre mais uma situação extrema em que Deus manifesta o seu poder. Se você está com a sua Bíblia aberta nesse momento, verifique o que está em João capítulo 6, do versículo 9. Os discípulos estão aí perante uma multidão faminta, situação extrema. E olhe bem, João 6,9 vai dizer: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Olha, eles tinham que fazer a provisão de alimento para aquelas pessoas. A história nos aponta, a história bíblica nos aponta que tinham ali mais de 5.000 pessoas para ouvir a palavra de Jesus, e de repente Jesus manda que os discípulos providenciem comida, providenciem alimento para essas pessoas que talvez já estivessem seguindo Jesus durante um bom tempo, estavam famintas, e eles precisavam de dar o que comer para aquelas pessoas. Jesus preocupava com o alimento espiritual, mas ele também preocupava com o alimento material.
Isso nos chama muito a atenção, que enquanto igreja, nós temos sim o nosso viés espiritual. A igreja é uma agência do reino de Deus da terra, e exatamente por isso, ela deve preocupar com os dois alimentos. Nós tratamos com material e imaterial, cuidamos da alma, porque essa é um bem eterno, maior e eterno, mas também temos que preocupar com o corpo. Por isso a igreja deve exercitar a filantropia. Nós aprendemos com esse aspecto aqui, com o ensinamento de Jesus, quando ele chama os discípulos e diante daquela multidão que estava querendo seguir Jesus, para ouvir a mensagem de Jesus, ele chama os discípulos e fala com eles: olha, providencia alimento para eles, alimento mesmo, dá comida para eles. A igreja precisa de dar comida para as pessoas, literalmente. Mas de repente os discípulos encontram diante de uma situação extrema. Quando Jesus manda que eles providenciem alimento para aquelas pessoas, Jesus não entregou a eles ou à mão deles qualquer quantia em numerários, em dinheiro, para que eles comprassem comida, mas falou: providencie, ato de fé. E quando eles olham para Jesus, eles vão dizer assim: tem apenas aqui um menino, um rapazinho, que tem ali nos seus guardados 5 pães e 2 peixinhos. Isso não dá para 1, 2 pessoas. A dificuldade colocada para os discípulos, a situação extrema apresentada pelos discípulos a Deus, naquele momento revela o caráter da dificuldade que nós nos encontramos diante dela a todo momento da nossa vida, e dependemos da ação de Deus. Jesus então, de uma forma magistral, manda com que eles providenciem, a partir daqueles 5 pães e os 2 peixinhos, providencia o alimento, e Jesus abençoa, dá graça, coloca aquilo diante de Deus Pai, e ali sabe o que acontece? A multiplicação daquela comida, a ponto de alimentar todas aquelas pessoas, e depois mandar juntar ainda o que sobrou. E a Bíblia nos aponta para um milagre, onde sobraram 12 cestos cheios de comida, e eles puderam levar para casa. Situações extremas em que Deus manifesta o seu poder. Por último e por fim, eu quero estar caminhando com você então sobre mais uma situação, a penúltima. Pedro na prisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 6, vai dizer: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Situação extrema. E olha, quando esse moço dentro da prisão, ele começa a cantar louvores, sabe? Ele começa a apresentar sua adoração a Deus, ao Deus Altíssimo. Aquelas cadeias se soltam, aquelas algemas vão se soltando, vão se abrindo de forma fenomenal, e as pessoas, quando viam aquilo tudo, elas passam a crer em Deus, e o testemunho vivo da libertação de Pedro, e ele sai pela cidade afora e vai pregar o Evangelho, vai anunciar para as pessoas, porque Deus é o Deus do impossível, onde as algemas, onde as cadeias prendem pessoas, sabe? Eu aprendo que muitas vezes as pessoas podem estar presas, mas a palavra de Deus está solta. O mesmo episódio acontece logo adiante com Paulo, com Pedro, com tantos outros na prisão, em que eles cantam louvores a Deus, e a partir dos louvores as portas vão se abrindo, tudo vai quebrando. O louvor liberta. Eu me lembro daquele episódio lá do passado da Bíblia. Se você pensar naqueles dias de possessão maligna do rei Saul, em que Davi tocava sua harpa, ele dedilhava sua harpa, e no momento em que a harpa soava, os espíritos maus que atormentavam Saul saíam. O louvor liberta, o louvor conforta, o louvor é a manifestação plena do poder de Deus. Deus, o Deus do impossível. Finalizo com você nessa noite, então, fazendo uma abordagem a Paulo e os seus companheiros que estavam no mar revolto também. Atos 27, versículo 20, diz assim o texto: e não aparecendo havia já alguns dias nem o sol nem as estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Meus amigos e irmãos, Paulo e os seus companheiros navegavam, e há muitos dias que eles não viam a luz do sol,
não viam a cor do céu, tempestade contínua e constante, mas confiando no poder de Deus, foi possível prosseguir a viagem, porque eles tinham um propósito, e Deus tinha um propósito naquela viagem, que era a expansão da igreja cristã no Império Romano. Olha, o mesmo Deus que agiu no meio daquele mar revolto, o mesmo Deus que agiu na multiplicação dos pães, o mesmo Deus que fez com que os discípulos pudessem entender que Jesus podia libertar aquela criança, aquele adolescente e trazer alegria aos seus pais. O mesmo Jesus que curou, que estancou a enfermidade daquela mulher que sofria com fluxo de sangue. O mesmo Deus que tem o poder de acalmar a tempestade no alto mar, na navegação dos discípulos. O mesmo Deus que levantou o salmista do seu estado de prostração. É o mesmo Deus que eu prego. É o mesmo Jesus que está com você agora. É o mesmo Jesus que está sentado do seu lado. É o mesmo Jesus que tem colhido as suas lágrimas durante a noite. É o mesmo Jesus que tem acalmado o seu coração. E eu quero neste momento que você venha comigo no momento de oração. Você pode orar comigo agora à sua forma, à sua maneira. Basta que você converse com Deus e confesse a Ele as suas ansiedades. Lança sobre Ele suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Você pode colocar diante de Deus quais são as suas situações extremas, quais são as circunstâncias que têm tirado o seu sono. Eu te apresento o Deus do impossível nesta noite. Oremos a Ele. Ó Deus, nós cremos no poder pleno do Senhor. Por isso eu oro agora pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu amigo, pela minha amiga que me acompanhou durante esse sermão. Seja quem for e onde estiver, o Senhor é o Deus que está acima de todas as coisas. O Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente e é onipotente. Eu clamo pelo seu poder, imponho as minhas mãos sobre essa vida e eu sei que ela dará testemunho de que o Senhor está neste momento fazendo um milagre na vida dela. Eu proclamo a bênção e o mover do Senhor sobre ela agora, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.